Quarta-feira com 5 jogos da Copa do Brasil com os gigantes em campo. Análises, dicas e estatísticas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Quarta-feira com Copa do Brasil, oitava de final, teremos 5 jogos aí, né? A maioria dos jogos dessas oitavas nesta quarta, jogos de ida, vamos analisar todos eles. Eu estou aqui com o Matheus Montenegro, tudo bem, Matheus? Tudo bem, Fabermano, que oitavas de final maravilhosa, tá? Temos derby paulista já nas oitavas, temos duelo de gigantes também da Série A do Brasileirão, Inter e Flu, temos 2 nordestinos da Série C, Fabermano, temos surpresas, temos de tudo e a gente vai analisar tudo isso agora, todos os jogos da Copa do Brasil desta quarta, para você apostador. Muito bem, vamos começar com o CSA e Vasco, né? Jogo lá no Rei Pelé, 7 da noite, né? Jogo em Maceió. O CSA que vem mal, demitiu o técnico no final de semana, hein? Pois é, estreia de treinador Márcio Fernandes, acabou de assumir aí o CSA. Cara, pode ser muito bom ou muito ruim, né? Assim, incerto, né? Mas o time tá ali numa situação onde caiu de produção na Série C, precisava dar uma resposta, mudou de treinador, tá fora do G8, diga-se de passagem, né? Restando aí apenas 5 rodadas para acabar a primeira fase da Série C. Então o Azulão aí, para mudar os ares e tentar essa arrancada na reta final e buscar o acesso para a segunda divisão nacional, demitiu o treinador. Enquanto isso, o Vasco vem numa sequência muito ruim, né? Uma sequência muito ruim de resultados. A gente pode dar uma relativizada. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena pra gente ilustrar tudo isso melhor. Agora, inclusive, tem o QR Code aparecendo aqui, ó. Você aponta a câmera do seu celular e baixa o app do Game Arena de forma gratuita para poder ter aí estatísticas, informações, tudo à sua disposição, né, Fábio? É isso, duas equipes que não vêm bem, né? A gente vê aí o CSA 1 vitória em 5 jogos e o Vasco 0 vitórias em 5 jogos, mas vem de 3 empates. O CSA que tirou o Grêmio, né, velho, na última fase da Copa do Brasil, a gente vai ver isso aí. Vamos começar agora pelos confrontos recentes do Azulão do Mutange, tá? Maior campeão alagoano, o CSA, vem de derrota por 3-1 para o Londrina fora de casa. Antes disso havia empatado em casa com o Figueirense, empatou com o Retrô, que por mais que seja fora de casa, o Retrô era o lanterna da Série C na ocasião, tá? E aí a última vitória dele foi pela Copa do Nordeste, diga-se de passagem. O Azulão que se classificou para as semifinais do Nordestão. Curioso, tá? Porque o CSA ele tá vivo aí em 3 competições ainda, né? Ele tá vivo na Copa do Brasil nas oitavas de final e também na Copa do Nordeste é semifinalista e outra. Essa semifinal da Copa do Nordeste ele vai pegar o Confiança em casa. Então, assim, tem um caminho pavimentado ali para poder sonhar com esse título inédito do Nordestão. Mas na Série C o time não tá tão bem assim, tá ali fora do G8, como eu disse, né? E não vence na Série C há 5 rodadas, tá? Porque ele teve essas 3 recentes aí, ó, uma derrota e 2 empates, e antes disso havia perdido em casa para o Caxias, que é o líder, e havia perdido para o Guarani fora de casa por 1-0. É isso, vamos pro Vasco, né? O Vasco eu só ia destacar aqui, ó, um pouco, porque pra você ver, o CSA ele tá vivo em muitas competições. Eu queria trazer aqui, ó, contra o Grêmio. Ele venceu por 3-2 o Grêmio em casa, tá? No estádio Rei Pelé, depois ele empatou em 0-0 fora de casa. Teve até um gol do Grêmio no finzinho, né? Que a galera reclamou muito ali, um gol anulado, mas deu CSA. Bom, o Vasco até jogou bem, né? Contra o Inter, tava vencendo por 1-0 quando o Léo Jardim foi expulso, e aí tomou o gol. Mas foi uma boa atuação. Antes ficou no 1-1 contra o Del Valle, né? Havia perdido a ida por 4-0 lá no Equador. Mas também criou muito, né? Ofensivamente até foi ok. E 1-1 com o Grêmio, né? Jogando em casa. Foi muito melhor. 5 jogos sem vencer. Na última vitória foi antes do Mundial contra o São Paulo no Morumbi. Pois é, cara, e assim, é porque é o Vasco. O Vasco, não é que ele tá numa fase ruim, não é um ano ruim, é a década do Vasco que é muito século, complicado, né? Desde... Um século, Cara, é bizarro o que acontece com o Vasco, porque, cara, contra o Del Valle, ele teve um expulso com 10 minutos. Aí ele tomou 4-0. Mas a gente tem que relativizar que, assim, é uma atuação que, né, não dá nem pra levar em consideração. Um a menos na altitude. Pois é. Aí contra o Grêmio ele jogou muito bem. Só que ele não conseguiu segurar a vitória. Acabou tomando um empate ali. Aí contra o Del Valle a gente relativiza porque tomou 4-0 na ida. Contra o Inter no Beira-Rio, que é muito difícil, ele jogou muito também. Ele foi melhor que o Inter. Boa parte ali, o primeiro tempo, o Vasco foi melhor. Então, cara, tá pertinho da vitória o Vasco, tá? Tá pertinho da vitória. Acho que a questão do Vasco é muito psicológica, né? O clima, não sei. Enfim, mas o futebol apresentado não tá tão ruim quanto os resultados mostram. É isso. Vamos agora pro nosso momento Bet Nacional, né? Porque é um jogo que não é tão fácil, né? Porque difícil, o CSA... Tá? Mudou seu treinador, né? Joga em casa, mas muda de treinador... Não tá bem também, né? E o Vasco é um time de Série A, né? Querendo ou não, é um time de Série A contra um time de Série C. Isso acaba prevalecendo na maioria das vezes, né? Pois é, velho. E assim, eu acho que tende a ser um jogo movimentado, tá? Eu gosto de várias opções aqui pra esse confronto. A gente vai naquilo que a gente considera mais seguro. Mas, o mais de 1,5 gols, eu acho que é uma boa pedida pra essa partida, tá? O gol do CSA, eu também acho que é uma boa pedida pra esse confronto. Eu enxergo esse confronto aqui como sendo muito movimentado, como foi CSA e Grêmio.
Jogo de ida da fase anterior da Copa do Brasil foi 3-2 para o Azulão. Eu acho que é por aí. Não acho que o CSA vai ganhar o jogo, tá? Mas essa mudança de treinador pode melhorar os ares ali, do lado da equipe. Eu acho que esse jogo tende a ser ou um empate com gols ou uma vitória do Vasco da Gama. Eu acho que é por aí. E por isso, a nossa dica do Tipster aqui vai ser o dupla hipótese do Vasco, combinado com um golzinho do Vasco. Aqui a gente tem um odd de 51. Como eu disse, eu acho que esse jogo aqui ele vai ser 1-1, 2-2, por aí, pode ser um empate com gols, ou o Vasco vencer o jogo, tá? Como o CSA mudou de treinador, é mais instável a gente confiar em algo a favor do CSA. Por isso que eu fujo do mais de 1.5 gols e fujo do gol do CSA, né? Que mesmo essas duas dando green, eu até acho que essa aqui também vai dar green, por causa dessa análise que foi feita. Por isso vamos nessa aqui que eu considero mais segura. Muito bem, então de cada daí para CSA e Vasco, a gente fala de outro alagoano, né? Que também tá nessa fase das oitavas de final, que é o CRB, que aí tem uma missão difícil fora de casa, né? Contra o Cruzeiro, jogo quarta, né? Esse jogo já vai sair 7h30 lá no Mineirão, né? O Cruzeiro que vem de derrota. Cara, tem esse ponto, né? O Cruzeiro vem de derrota para o Nordestino, diga-se passagem. Na última rodada perdeu aí para o Ceará em casa por 2-1. Pode ser um ponto positivo, mas difícil confiar no Galo de Campina, né? O CRB como visitante. Por mais que o CRB venha de uma vitória, tá? Deu uma empolgadinha até. Vamos dar lá uma analisada no nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor aí o contexto das duas equipes. Curioso, porque o CRB ele vinha de 4 jogos sem vencer, era até mais, a gente vai ver já já, e venceu a última rodada, deu uma empolgada. Enquanto isso, o Cruzeiro vinha na série invicta e perdeu seu último jogo. Né? O Cruzeiro que vinha muito bem no Brasileirão. Eu acho que ele ainda não tinha perdido em casa no Brasileirão. E ele não era derrotado no Brasileirão também desde acho que era a 4ª rodada, né? Por aí. Tinha sido o Inter, né? Se não me engano. Ele só perdeu 3 agora com essa derrota pro Ceará, né? E aí, em casa, o Cruzeiro é muito forte, né? Então, sim. Até eu acho que perder pro Ceará torna o Cruzeiro ainda mais favorito, porque ele vai estar mais esperto mais nesse ligado, jogo. né? Tipo isso. Cara, ele meteu 4 no Juventude, jogos em casa, tá? 4 em casa no Juventude. 4 no Grêmio também. Aí aqui contra o Banfield foi amistoso, a gente desconsidera e Defensa e Justiça também. Antes disso, havia feito 2-1 no Palmeiras, jogo dificílimo, venceu. Sul-Americana também não vou considerar não, vamos ver Brasileirão. O único jogo que ele não tinha vencido em casa tinha sido o clássico contra o Atlético Mineiro, né? Mas ele meteu 4-0 fora no Sport, venceu o Flamengo por 2-1, venceu o Vila Nova por 2-0, venceu o Vasco por 1-0. Cara, no Mineirão o Cruzeiro é absurdamente forte. E aí a gente também pode trazer o outro ponto da moeda, que é o retrospecto do CRB atuando como visitante. Ele vem dessa grande vitória que foi 4-0 contra o Novo Horizontino, mas fora de casa o CRB ele não vence há 10 jogos, tá? Ele até tem uma vitória na Série B como visitante, foi o primeiro jogo que ele disputou, quando ele venceu o Atlético, lá no início da Série B. Mas de lá pra cá ele não venceu mais nenhum jogo, ele é um dos piores visitantes da 2ª Divisão Nacional. Ó, perdeu pro Vila Nova por 2-0, perdeu para o... empatou com o Ferroviário, perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1, perdeu para a Ferroviária por 1-0, perdeu para o Avaí por 1-0, perdeu para o Botafogo por 2-1, ou seja, 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Difícil confiar no Galo de Campina atuando longe de Maceió. É isso, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Cruzeiro muito alto, né? Talvez, acho que Bahia e Retrô a diferença é menor, né? O segundo... É maior a diferença entre os times, né? O Bahia é o mais favorito dessas oitavas. Cara, agora sim, o fator Cruzeiro ter perdido esse último jogo e o CRB ter metido um 4-0 no Novo Horizontino, que é um time de G4, me deixa com um leve pé atrás de ir aqui no handicap menos 1,5 do Cruzeiro, que ao meu ver é uma boa pedida também. Mas a gente vai acabar enxergando aí uma aposta mais segura que essa e é o que a gente vai trazer. Aqui o Cruzeiro ele teria que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Então, por exemplo, um 2-1 seria head naquela aposta. E a gente vai trazer uma alternativa aqui, que é a vitória do Cruzeiro e mais de 1,5 gols no jogo. E, consequentemente, mais de 1,5 gols do Cruzeiro, né? Porque eu prefiro aqui, 2-1 é green, 3-2 é green, né? Que pode acabar acontecendo aí. Então, como a gente preza mais pela segurança, a gente vai nessa. Quem quiser se arriscar um pouco a mais para buscar uma odd mais alta, o handicap menos 1,5, eu também acho que vai dar green, mas aqui acaba sendo mais confiável por ser mais seguro. Muito bem, então de cada daí para Cruzeiro e CRB, né? Vitória do Azulão e... Azulão? Não é Azulão não, Cruzeiro? Não, Azulão é o rival do CRB, né? Cara, ninguém chamou, acho que não é Azulão. É o Celeste, né? É porque Azulão é o pássaro, né? Não é só por ser azul. O mascote do CSA é o azulão porque é o pássaro. Muito bem. Aula de biologia e de bets, né? Vai. Bom, vamos para Inter e Fluminense, né? Duelo de Série A, né? Tivemos duelo aí de Série A contra B, A contra C, mas agora A contra A. Quarta, 9h30 da noite, lá no Beira-Rio, né? O Inter que vai pressionado, hein? Aquela empate contra o Vasco. E o Fluminense mais pressionado ainda. O Fluminense...
Cara, mas assim, Renato Gaúcho é o pai do Inter, hein? será que vai pesar? Porque é curioso. Vamos lá, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. A gente tem muito a analisar aqui, muitos pontos pro cara. Olha o retrospecto sendo do Flu. Tem a derrota ali, obviamente, pro Chelsea também, mas 4 derrotas pós-Mundial de Clubes. Enquanto isso, o Inter não perdeu pós-Mundial de Clubes. É muito distinto o momento aí das duas equipes. A grande questão é que o Inter ele vem de um empate em casa com o Vasco. Eu acho que vale a gente ressaltar um pouco que a sequência do Inter foi fácil, tá? Era uma sequência ali que você podia, inclusive, mirar 10 pontos, né? O mais previsível era o empate fora com o Santos e ele ganhar do Vasco, vamos dizer assim, em termos de o que o torcedor do Inter Porque esperava. as vitórias contra a Vitória e Ceará, né, não foram tão convincentes assim, Aí né? é que foram grandes atuações. Esse é o ponto. Eu acho que o retrospecto recente do Inter mascara um pouco aí o que o time vem desempenhando, né? Agora, assim, é curioso, porque o Inter ele vinha numa fase ruim antes disso, né? E aí ele teve essa recuperação mesmo sem apresentar um grande futebol. E ele tem pela frente um Fluminense cujo futebol tá ainda pior e os resultados não estão nada a seu favor. O Flusão que vem de 5 derrotas seguidas, vamos relativizar do Chelsea, né? Porque aí, pelo amor de Deus. Mas pós-Copa do Mundo, velho, são 4 derrotas. É bem verdade que foi uma tarefa dificílima. Ele pegou só time ali e... Quer dizer, o São Paulo não tá tão na parte de cima, mas o São Paulo vem empolgado. Mas ele perdeu ali pros 3 primeiros colocados, né? Pegou o Cruzeiro em casa, perdeu 2-0, perdeu o clássico o Fla-Flu, ainda mais levando um gol de Pedro por 1-0, perdeu pro Palmeiras em casa por 2-1 e foi derrotado também para o Tricolor Paulista. 4 jogos, 4 derrotas pós-Mundial. Muito bem, dito isso, momento Bet Nacional na tela aí, porque o favoritismo é do Inter, né? Tá até justo a ordem, acho que é por aí mesmo, velho. A grande questão é essa, Fábio, mano. Fator Renato Gaúcho, vai pesar ou não vai, hein? Cara, eu não sei. Você acredita nesse? Ainda mais que o Fluminense é um time de copeiro, né? Foi bem no Mundial de Clubes, né? Então, talvez o espírito seja diferente. E tem um ponto, né? Eu acho que é a primeira vez que Fluminense e Inter se reencontram em mata-mata pós semifinais da Liberta, né? 2023, que o Fluminense, inclusive, conquistou a classificação para a final, foi naquele jogo no Beira-Rio, né? Isso. Então, tem esse ponto aí, será que isso aí vai pesar? Fator psicológico, extracampo? Cara, eu acho que confiar na vitória do Inter é muito arriscado, tá? Eu enxergo o Inter favorito e, de fato, né? Jogando em casa, essa sequência recente do Flu não é nada positiva, mas eu vou confiar que o Inter não vai perder esse jogo. Eu acho que é o mais plausível, né? Dupla hipótese do Inter em menos de 3 pontos e gols. Eu gosto aqui. Por quê? O Inter, por mais que ele venha nessa sequência aí que ele não tá perdendo muito, ele não tá convencendo tanto. O ataque ele não tem performado tão bem. Tanto que ele só vence Vitória e Ceará por 1-0, os 2 jogos. Então, eu não imagino uma partida muito movimentada e não acho que o Inter vai perder. Eu acho que é arriscado confiar na vitória seca. Eu não descarto o empate aí 0-0, 1-1. Então, por isso, eu prefiro essa aqui, eu acho que é mais segura. Muito bem, então dica para Inter e Fluminense, né? O dupla hipótese do Colorado e o menos de 3,5 gols. Bom, tem clássico, tá? Pela Copa do Brasil, derby, Corinthians, né? E Palmeiras, o derby Olha paulistano. Quarta, 9h30 da noite, lá na Neoquímica Arena, o Corinthians que foi campeão do Paulistão contra o Palmeiras, né? Você tem um ponto, né, Fábio, mano? Bom, vamos analisar esse duelo aí. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena. Palmeiras que vem bem, né, pós-Copa do Mundo, engatou 3 vitórias consecutivas já. Enquanto isso, o Timão, tá passando muita confiança não, hein, velho, esse Corinthians. Sobretudo ofensivamente, né? Meio que vivendo uma crisezinha ali, teve a ausência de Yuri Alberto nesses últimos jogos. Aqueles moidinhos ali com o Depay também. Cara, esse último resultado foi até bom. Pelo time que o Corinthians foi a campo, fora de casa com o Botafogo, foi um ótimo resultado esse empate em 1-1, tá? E o empate com o Cruzeiro até dá pra relativizar um pouco, só que ele havia perdido o Clássico, venceu o Ceará, mas também não foi uma partida primorosa, perdeu para o Bragantino por 2-1, é um time que só tem uma vitória pós-Copa do Mundo, velho. Agora sim, o ponto principal que eu trago do Corinthians é... O sistema defensivo ele tá até relativamente bom. Pós-Copa do Mundo nem tá tão bom assim. Mas antes até vinha performando melhor, né? O Corinthians leva pouquíssimos gols. Mas o ataque também não funciona. E aí tem uma estatística absurda, velho. Se a gente puxa aqui, ó, desde esse jogo aqui contra o Racing de Montevidéu, tá? Olha a sequência de jogos do Corinthians. É tudo 1-0, 0-0. É bem dizer isso. Ou 1-0 a seu favor, ou 1-0 contra, 0-0, 1-1. Só um jogo destoou, que foi Corinthians e Bragantino. Nos últimos 12 jogos do Corinthians, em 11 a gente teve no máximo 2 gols. É isso. Vamos agora pro Palmeiras, que também é um time under, né? É mais geral, econômico. né? Até teve jogos movimentados, né? Mas de forma geral ele é mais econômico, sim. Tem uma boa defesa, né? Se a gente Demais. pegar até... Ele tomou 2 do Atlético e 1 do Fluminense. Mas 2 gols de falta contra o Atlético, né? Tem esse ponto. 2 de gols de bola pênalti parada. contra o Fluminense, E de pênalti contra o Fluminense, então, se a gente pegar aí... E contra o Mirassol, o gol foi também de bola parada, né? Foi uma falta. Uma falta, foi o gol do Chico da Costa, né? Acabou no gol, né? Então é um time que toma poucos gols no geral, né? Então, eu acho que é um jogo aí... Tem a ser muito truncado, viu? Ainda mais jogo de ida também. Jogo de ida. A expectativa é essa. Clássico. Vamos pro nosso momento Bet Nacional, tá? Vamos Porque eu acho que o Palmeiras é mais time. De fato. Mas, cara, é clássico, é mata-mata e é na casa do Corinthians. Contra o Palmeiras, né? Então...
Assim, a gente poderia até destacar aqui, né, que porque tem odd, né, a gente poderia trazer essa opção que a gente gosta muito, que seria o dupla hipótese e o under 3,5. Mas, velho, meu irmão, esse é aqueles jogos, assim, que meio que o futebol não se explica e o Corinthians pode muito bem vencer. Não é nenhuma loucura, pô. A gente tá falando do Corinthians em casa num clássico. Eu acho que as distâncias, elas se diminuem muito quando é um clássico, ainda mais num contexto desse. O gol do Palmeiras não tem de odd, mata-mata. né? Deixa eu ver o golzinho do Palmeiras. Eu acho que tem, sim. Não, tem não. 1,36 só. Não dá. E eu acho muito arriscado. O gol do Corinthians também. tem odd, inclusive. O gol do Corinthians tem odd, 1,54. Mas, cara, é arriscado. Esse jogo pode muito bem ser 0x0. Não acho loucura nenhuma. E por isso, até, por achar que vai ser um jogo truncado, pelo contexto, principalmente do Corinthians, vou repetir. 11 dos últimos 12 jogos, essa aposta foi green. E não é só por isso. O contexto da partida, eu acho que ele também condiciona para poucos gols. Corinthians em casa, tende a ser um jogo mais difícil pro Palmeiras. Palmeiras, se arrancar um empate, eu acho que não é de todo ruim, né? Se vencer o jogo Palmeiras, eu imagino que é 1x0 ou 2x0 no máximo. Então, acho que não vai fugir muito disso. Meu palpite aqui é empate, tá? 0x0 ou 1x1. E aí, vai acabar dando bom aqui nessa opção. Por isso, essa é a nossa dica do Tipster pro confronto. Muito bem. Não, no Paulistão foi 1x0, Corinthians e 0x0, né? Então Pois é. bateu até o under 1,5. Pois é. Né? Então acho que fica entre 1x1, 1x0. Acho isso. que não foge muito disso, não. Bom, pra fechar, temos o duelo entre Bahia e Retrô, tá? Jogo que será Duelo na Fonte nordestino. Nova, duelo nordestino. Aí o Retrô que é a grande surpresa, né? Eliminou o Fortaleza. Cara, o Retrô ele é Z4 da Série C, tá? Até a semana passada, né, ele não tinha vencido nenhum jogo na Série C. Ele venceu o Brusque fora de casa e venceu a primeira. Não, ele já tinha uma vitória antes disso. Não, foi a primeira vitória. Ele tinha 4 pontos. Isso mesmo. Tava mesmo. mal. Era 4 empates, certo? O Anápolis também demorou pra ganhar na Série C. Enfim, vamos que vamos agora pro nosso aplicativo do Game Arena, que inclusive eu nem abri aqui. Mesmo. Talvez eu esteja viajando aqui. Como é? Talvez ele tinha vencido Eu acho que ele tinha vencido um jogo, pô. A gente vai ver agora. Foi o Anápolis quem demorou pra vencer. Enfim, aí pega pela frente aí o Bahia, né? Um adversário dificílimo, duelo nordeste. O Bahia pode até poupar, tá? Um ou outro jogador aí, não duvido, porque, meu irmão, o Bahia é o time, acho que é no mundo, que tem mais jogos em 2025, tá? E o Bahia tá vivo em 4, quer dizer, foi eliminado agora, né, da Sula. Tava vivo em 4 competições, porque além do Brasileirão, ele tem a Copa do Brasil, tá vivo na Copa do Nordeste e tava vivo na Sul-Americana, foi eliminado agora recentemente para o América de Cali, né? Inclusive tava aparecendo aí esses 2 confrontos contra a equipe colombiana, mas vem de uma grande vitória em casa contra o Juventude por 3-0. Bahia é um time que dentro de casa é muito forte, né? É um estilo de jogo que condiciona ali para ser um pouco mais movimentado. Mas nesse jogo, por ser jogo de ida, cara, eu não sei, tá? E eu acho que o Bahia deve poupar um outro jogador aí pra esse confronto. Deve poupar, né? A tendência, as informações lá de Salvador é que o Bahia deve poupar, porque foi com titular em todos esses jogos, com exceção do jogo de ida contra o América de Cali, Exato. que ele poupou metade do time. Então, tem jogador que jogou todos os jogos aí, desde a volta. Quando ele poupou, foi na Copa do Nordeste, né? Ele poupou não, ele foi titular contra o Fortaleza. Não, contra o Fortaleza aqui sim. Foi antes do Mundial. Foi antes. Então corta isso aí. Isso, É isto. E o Retrô, Fábio Hermano, o Retrô que, cara, teve essa vitória aí recentemente contra o Brusque por 2-1 e agora a gente vai conferir o que você disse, tá? Olha aí, ele tem uma vitória contra o Itabaiana por 1-0. Que é o time da zona também. 2 times do Z4, né? Ele venceu, foi uma grande vitória aí fora de casa contra o Brusque, depois disso empatou em casa em 0-0, veio de 3 jogos sem perder. Retrô que, assim, é um clube que vem crescendo muito nos últimos anos, né, velho? Já chegou 3 vezes em final do Campeonato Pernambucano, perdeu as 3, já é trivice do Pernambucano, mas é um clube que tá se consolidando, é um clube que tem uma estrutura absurda e tá aí chegando em uma 8ª de final. Wagner Love tá lá. Wagner Love tá lá. Cara, nos últimos anos ele contratou vários jogadores de nome. Fernandinho, ponta que jogou no Grêmio, no Fluminense. Tá lá também. O Rômulo, volante que jogou no Flamengo, no Vasco, tava lá também, não sei se ainda tá. Ele saiu, mas o Fernandinho tá. O Fernandinho ainda tá. Bom, vamos lá, vamos agora pro nosso momento Bet Nacional, porque temos uma grande diferença entre as odds. É o maior favoritismo desses jogos de ida das 8ª. E assim, claro, o Bahia é muito favorito para a vitória, né? Mas, como a discrepância está muito grande, o que é que acaba nos deixando aqui com o pé atrás? Até o handicap menos 1,5, que eu até acho que vai bater e pode ser uma boa, ele não tem essa odd maravilhosa. É uma oddzinha de 1,56 apenas para você apostar em uma vitória de 2 gols do Bahia. Que eu acho que vai acontecer, só que ainda tem o fator, o Bahia deve poupar um outro jogador. Então, meu irmão, vai que esse jogo seja 1-0, ou 2-1 eventualmente, né? E por causa das odds, onde eu acabo enxergando mais valor é a vitória do Bahia duplado com menos de 4 pontos em gols. Aqui eu acho que a gente tá protegido. Eu não imagino que vai ser uma goleada por 5 ou mais gols de diferença também, tá? O Retrô, por mais que ele esteja mal ali na Série C, ele não é um saco de pancadas não, tá? Ele até apresenta um futebolzinho interessante, eu não duvido. Ele complicou o Fortaleza, eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil, por exemplo, né? Eu acho que se for pro Bahia vencer esse jogo com uma margem tranquila, meu palpite é que seja no máximo um 3-0.
Eu nem imagino o Bahia metendo 4-0. Se for 4-0, essa aposta ainda vai ser green, tá? Ainda tem esse ponto. Então eu gosto muito dessa aposta aqui, eu acho que ela é bem segura e vai ser a nossa hotbet aí para o confronto. Muito bem, então dica dada para Bahia e Retrô, né? Acreditamos na vitória do Bahia, mas não numa margem superior a 4-0, né? E também no máximo um 3-1 também, acho que pode até O Retrô também não é tão ruim não, tá? Não é isso que eu tô dizendo. O Retrô fez jogos equilibrados contra Sport e Fortaleza, dois times da Série A, né? Então, pois é. Na Série C que não tá dando muito resultado, mas não é um time tão ruim como os números mostram aí na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente chegou ao final dessa edição do Bets do Dia. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela moral pra gente. E lembre-se, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento, jogue com responsabilidade. Tamo junto e até a próxima. Valeu!